todas, a todos que estão aqui conosco. Nós vamos iniciar, então, o nosso painel sobre superando os desafios e garantindo acesso à média complexidade do setor público. Para isso, eu tenho o prazer de convidar a sentar aqui ao meu lado o secretário de Saúde do Paraná, Dr. Beto Preto, por favor, e a Renata Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Prazer grande, muito obrigado. Muito bem, eu sou Josier Vilar, secretário, por favor, secretário. Está chegando também o Denizar Viana, que vai também participar desse nosso encontro. A secretária de Saúde do Estado teve um problema pessoal e não está conseguindo chegar. O trânsito do Rio hoje está meio complicado mesmo para todo mundo. Para não atrasarmos, então, para a professora Denizar Viana, por favor. E também está chegando o Roberto Rangel, que é o presidente da Rio Saúde. Bom, o secretário Beto Preto e a Renata Dias, Denizar Viana, todos apresentados. Então, nós começaríamos. Eu vou moderar essa discussão, tentar aqui que a gente consiga discutir um pouquinho sobre esse problema, que é o problema do acesso à média complexidade. Realmente é um problema, eu percebo assim com muita frequência, e as pessoas me procuram. Eu sou médico, eu acabei não me apresentando. Eu sou médico, sou presidente do conselho da iniciativa FIS e presido a Associação Comercial do Rio de Janeiro também. E nessa condição, até de presidente da Associação Comercial, é muito interessante, sabe, Beto, que com muita frequência as pessoas me procuram tentando resolver, e como sabem que eu sou médico, tentando resolver um problema de acesso à média complexidade normalmente. Quer dizer, uma consulta na atenção básica, as pessoas conseguem com certa facilidade, porque aqui no Rio tem uma estrutura de atenção básica muito assim, boa, sabe? Então tem as clínicas de família, tem, enfim, os postos de saúde, tudo isso facilita muito o acesso a essa atenção básica. Na emergência, a estrutura nossa aqui do Rio de Janeiro e em muitos lugares do Brasil está bem organizado também, e as pessoas conseguem ter um acesso a uma condição emergencial. O problema está quando a pessoa vai na atenção básica e aí exames são solicitados, ou ele vai em algum local, é atendido e pede uma tomografia, pede uma ressonância, aí virou um problema. Ou você precisa fazer uma cirurgia de média complexidade, desde uma hérnia mais simples até uma coisa um pouquinho mais complexa, ou você precisa uma cirurgia de catarata, uma cirurgia dessas ordens, coisas de média complexidade, e que estão cada vez mais presentes, porque a sociedade envelheceu. Nós temos cada vez mais pessoas mais idosas na sociedade e que, portanto, demandam com muito mais frequência procedimentos, exames, é uma órtese, é uma prótese de joelho, é isso, é aquilo. E, caramba, quando a gente está próximo da minha família, às vezes uma pessoa que trabalha nas nossas casas, eu prefiro, olha, faz o seguinte, vai numa clínica dessas populares, você vai lá e eu pago o exame para você, porque é mais fácil do que... Eu não consigo resolver esse assunto, porque o sistema de regulação é uma caixa preta. Então, a gente precisa, primeiro, eu acho que deveria haver uma integração desses sistemas de regulação. Não me parece razoável que a gente tenha um sistema de regulação federal, um estadual, um municipal, em muitos lugares é assim. E a segunda questão é que não há previsibilidade dentro dos sistemas de regulação para você fazer qualquer procedimento. Eu acho, uma pessoa tem um problema de joelho, precisa colocar uma prótese. E aí você coloca lá no CISREG, ou o nome que seja do sistema de regulação, e pronto, você não tem acesso àquilo, você não sabe se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou daqui a 1 mês. E você faz os exames, aí o exame perde a validade. Quando você é chamado, aí você interna para fazer uma pequena cirurgia, tem que repetir os exames todos, porque aqueles exames já perderam a validade, os exames pré-operatórios, aí você fica internado no hospital 4, 5, 6, 10, 15 dias, às vezes, para fazer os exames pré-operatórios. Com isso, você não otimiza a capacidade instalada que você tem de leitos hospitalares.
e com frequência se você tivesse uma previsibilidade, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou, sabe de uma coisa, eu vou fazer essa cirurgia por minha conta, eu já sei que eu só vou demorar 3 anos, então eu vou juntar, fazer uma vaquinha familiar aqui, cada um dá 100 pratas, 200, 500, a gente opera, faz essa cirurgia, está resolvido. Mas não, das outras vezes não, acontece, você fica assim, vai ser amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Sem previsibilidade, é impossível você organizar a sua vida sem uma informação. Então, eu queria começar essa conversa, essa discussão, trazendo esse... Eu estou me queixando aqui como usuário do sistema para os nossos debatedores. E eu vou começar com quem tem a solução mais próximo de si, que é o secretário de Saúde do Estado do Paraná, o nosso Beto Preto. Muito obrigado por sua presença e tenha o tempo que achar necessário para a gente conversar aqui sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa aqui, o doutor Josier, Denizar, nosso velho conhecido, a doutora Renata, isso, fazer um bate-papo aqui, expor algumas coisas. Eu fui convidado para essa mesa, até falei para o Jurandir, Jurandir, é um assunto mais importante do momento. Como fazer o link efetivo atenção primária e a atenção especializada. Ao longo dos últimos 20 anos, tivemos um fortalecimento da atenção primária, com todas as dificuldades do mundo, mas ela existe. Já esse link para passar para atenção especializada, em cada estado é diferente, em cada região brasileira é diferente. Nós temos lá no Paraná a experiência dos consórcios, que Minas tem um pouco também. Mas nós temos um consórcio de assistência por região de saúde. São 22 consórcios que fazem o papel, que é um papel de um vazio assistencial, do Estado e também do próprio cunho federal. E bate bem com o que a gente vem passando nos últimos 20 anos, 15 anos até, acho que piorou nos últimos 15 anos, essa questão da diminuição da participação federal no orçamento público em saúde. Temos que gastar bem cada centavo que é colocado à disposição, porém, não só gastar bem, também fazer com que essa regra tripartite continue existindo com mais participação de quem arrecada. Caso contrário, o município e o Estado têm que fazer frente neste assunto, deixa de fazer frente em outro assunto, principalmente o município, que tem uma função muito próxima da atenção primária em saúde. Eu escrevi, acho que nós temos alguns contextos, considerações, que podem ajudar até no debate aqui. Expansão de serviços, elas acontecem. De uma maneira, de outra, entra lá um gestor num município qualquer, ou no Estado, e fala, não, vamos aumentar aqui a oferta de atenção, né, seja numa linha de cuidado, seja em consultas especializadas, né, vai acontecer. Expansão acontece com todas as dificuldades, sem que o governo federal pague essa expansão. Já a questão de novas tecnologias, Denizar lembra bem disso, elas também acontecem, mas acontecem numa velocidade menor do que deveria acontecer. Então, você veja aí hoje o PET, a tomografia por emissão de pósitrons, ela é uma realidade, agora acho que está até no SIGTAP, deve estar na tabela, mas ainda é algo que está sendo entronizado no sistema. Ele é comprado de uma maneira não facilitar muito a abertura do exame. Mas não estou falando só do PET, podemos falar de outras tecnologias que são do dia a dia. Essa questão da participação financeira é um terceiro gargalo. Agora, talvez, e o doutor Josier, na provocação aqui, também falou aquilo que é o nosso mote principal no Paraná hoje, que é a diminuição do tempo de jornada do paciente. Desde a necessidade de encaminhamento para uma consulta especializada, a necessidade do especialista atender aquele cidadão, solicitar os seus exames, fazer a bifurcação se é cirúrgico ou se é clínico, como é que vai ser isso,
dependendo da situação, esse paciente, nesse ir e vir, já foi 1 ano, 1 ano e meio. Então, nós estamos nos debruçando hoje, no Paraná, para tentar diminuir, primeiro ofertar, mas diminuir o tempo de jornada do paciente, desde o momento que ele vai, qualificando os encaminhamentos também, porque tem muito encaminhamento da atenção primária que seria absolutamente resoluto na atenção primária e não necessariamente teria que cumprir essa jornada, mas queira ou não queira. E aí eu quero somar uma outra pitada aqui de um outro condimento aqui para a gente fazer uma reflexão. São diversas as situações. Nós podemos falar aqui lá do Paraná, que nós temos uma certa organização, mas quando a gente vai falar lá, por exemplo, do Vale do Ribeira, lá no nosso estado, é um vazio assistencial. Nós temos quilombolas, nós temos indígenas, temos ribeirinhos, até para vacinar é difícil. Isso no Paraná, que é um estado que não é dos maiores. Imagine isso em escala nacional, se a gente ler lá para o norte, né, em algumas regiões do centro-oeste e também até do nordeste. Nós temos dificuldades inúmeras. Minas Gerais tem quase 900 municípios. Então vejam como as coisas acontecem nessa diversidade nacional. Então aqui, somando algumas experiências nossas, nós resolvemos apostar forte nas cirurgias eletivas. Pós-pandemia, tivemos lá que fechar leitos de cirurgias eletivas, fechamos centro cirúrgico, tive lá em Brasília com o Denizar também, num certo momento que faltava o medicamento da intubação. Lembra disso, né? Durante a pandemia, tivemos lá com vocês e fomos salvos na última hora, lá com estoque de 2 ou 3 dias, até que a indústria conseguisse entregar os medicamentos da intubação orotraqueal para deixar os pacientes tranquilos, os miorrelaxantes. Passamos por momentos muito difíceis, mas seguramos muito as cirurgias eletivas. Hoje, nós estamos numa condição, um programa chamado Opera Paraná, nós estamos pagando 150% acima da tabela SIGTAP. Então, uma hérnia, trocando em miúdos, né? Uma colestectomia, uma retirada de vesícula, que o Sistema Único de Saúde, na sua tabela, previa um pagamento para hospital, exames complementares e equipe cirúrgica mais anestesista, no valor de R$600. R$600 para cortar alguém. Né? Hoje, nós estamos pagando 600 mais 900. Então, esses 900 são contrapartida estadual. O governo federal geralmente paga os 600, nós estamos pagando os 900. É 150% acima da tabela. Com isso, hoje, nós estamos praticamente dobrando o número de cirurgias eletivas que eram praticadas em 2019. E estamos conseguindo diminuir filas. Muitas regiões começam já a ter dificuldades para conseguir colocar a fila, escrever a fila. Combatemos fortemente as múltiplas filas. O que é a múltipla fila? Na mesma estratégia, a cirurgia de hérnia. Tem a cirurgia de hérnia do município, da regional de saúde, do hospital de alta complexidade e também da estrutura do consórcio. 3, 4 filas. Quando você peneira essa fila, na verdade, em vez de você ter 400 pacientes na fila, você tem 200, 180. Então tem uma outra lógica. Mas o fato é que nós estamos batendo alguns recordes nossos lá, dobramos o número de cirurgias de 2019 eletivas e conseguimos avançar em cirurgias que eram difíceis de serem realizadas, como as cirurgias de alta complexidade, prótese na ortopedia. Hoje nós temos vendido a ideia da fábrica de cirurgias, são quase 90 cirurgias por hora. Se a gente fosse traduzir isso em números de segunda a domingo, contando 24 horas, o que não acontece, mas cirurgias eletivas são quase 90 por hora, 2.100 e alguma coisa por 24 horas. Dobramos o número de cirurgias de 2019, isso tudo com investimento de quase R$1 bilhão em 2 anos e meio.
O governador Ratinho Júnior vai aprovar mais 400. Mas eu estou falando da jornada. A jornada do paciente que vai, na hora da bifurcação, vai para a condução cirúrgica, esse está tendo algum tipo de abordagem e de solução. Nós temos feito uma tratativa com os prestadores de serviço, no sentido de que a abordagem da jornada seja diminuída no ambulatório. Que na mesma consulta do ambulatório já saia com a data do exame pré-operatório marcado, já saia com o exame laboratorial marcado, para ter rapidamente o paciente à disposição. Já a outra bifurcação da continuidade da abordagem, do manejo, do tratamento clínico, isso ainda é um gargalo. Nós temos que vencer esse gargalo. Vencer, por exemplo, ampliando a possibilidade de mais consultas nas especialidades mais tratadas. Então, veja só, estou falando aqui de cardiologia, estou falando de endocrinologia, é o cardiologia, nefrologia, para falar da hipertensão arterial. Estou falando de pneumologia, que é uma oferta quase inexistente na especialidade. Estou falando de endocrinologia, porque, queira ou não queira, em qualquer município, mesmo que tiver o melhor quadro médico na abordagem de uma diabetes tipo 1, a dificuldade para você ponderar aquela diabetes refratária ao tratamento é muito grande, vai precisar de um endócrino. Então, essa é uma outra abordagem que também precisa acontecer. E por último, colocar um outro condimento aqui de reflexão, essa questão da saúde mental. Nós estamos enfrentando eu não diria um apagão completo, mas um apagão de parcial, caminhando para um cenário ruim da presença de psiquiatras. E o psiquiatra é, legalmente, o médico que tem a capacidade maior de fazer a formulação, a medicação dos pacientes que são crônicos e que têm a necessidade de usar medicação contínua. Não sei nos outros estados, mas hoje em dia a dificuldade até para renovar a receita está se dando. Então nós montamos uma estratégia lá, estamos capacitando quase 1.000 colegas médicos da atenção primária em saúde para ser prescritor. E isso foi uma negociação até com a própria Associação Paranaense de Psiquiatria. Porém, há necessidade forte de voltar a discutir a formação de especialistas nesse país, porque nós estamos passando um apagão em algumas especialidades, e esse apagão está escrito nas estrelas, e ele ia acontecer. Eram 6 anos atrás, 30 mil vagas de residência médica. Agora são 39. É muito pouco, porque nós tínhamos 170 mil alunos em graduação, que agora são perto de 350 mil. Então, houve uma expansão exponencial do número de vagas, mas não houve a expansão exponencial da quantidade de programas de residência médica. Então, são reflexões, são abordagens. Acho que nós estamos nessa discussão da bifurcação. A cirurgia nós estamos conseguindo resolver. Do outro lado, falta ainda dar mais clareza na oferta de manejo clínico dos pacientes. E, recentemente, às vezes a gente não tem, tudo bem? Não tem, a gente não faz essa interdiscussão, mesmo no CONAS, a gente não faz desse jeito aqui, franco, né? Mas eu quero dizer que eu estive no Ministério Público, numa discussão recentemente lá no Paraná, e falar de fila, sabe, doutor José? Porque a gente, muitas vezes, de maneira assodada, legisladores municipais, legisladores estaduais, não, nós temos que ter aqui uma fila escrita no computador aqui, tem que estar aqui informado no sistema, quem é quem, que lugar que está, tudo mais. Só isso não serve, porque qualquer fila em medicina para cirurgia eletiva, há primeiro lugar que se tratar de uma patologia que está atingindo alguém. Essa patologia que está atingindo alguém, ela pode sofrer alterações ao longo do tempo. Um exemplo clássico aqui é uma paciente, geralmente mulher, que tem pedra na vesícula. Come, se alimenta,
de acordo com a dieta dela, vai ter um quadro de dor. Até um dia que a pedra evolui. Se for muito pequena, pode entrar numa papila, pode causar uma colangite, né? Então, tudo isso, aí muda a posição, não é mais algo eletivo, passa a ser praticamente uma urgência. Então, estou dizendo isso para dizer também da questão da artrose coxofemoral, ela vai piorando, até o momento que não vai mais para frente. Então, estou chamando atenção para isso, porque, além de tudo, além dessas sabotagens do dia a dia que o sistema de saúde sofre, o sistema de saúde público, nós também temos que lidar com essas questões políticas que, eventualmente, vêm enviesadas e tentam criar armadilhas para nós. Porque é o gestor que está assinando, é o gestor que está colocando a orientação de como fazer. Então, tem muita coisa para acontecer, mas eu insisto nesses pilares que eu coloquei aqui no começo da minha fala. Expandir serviço? Estamos expandindo. Não, talvez não na demanda necessária, estamos expandindo. Novas tecnologias estão sendo anexadas? Estão. Talvez uma velocidade menor ainda, mas estão. Né? Tem lá a Conitec, tem a possibilidade de discutir. Isso aí está acontecendo. A participação federal no orçamento da saúde vem caindo. Caiu 20 pontos percentuais em 15 anos. Isso foi assumido pelo Estado, pelo município. E isso aí tudo está acontecendo. Eu acho que o gargalo agora é realmente fazer essa linha, essa chegada, de diminuir a jornada. A gente está chamando de jornada porque é uma jornada. A jornada acontece, às vezes, para um paciente que tem instrução, que tem possibilidade de entender o que está acontecendo, e essa jornada, ela aumenta de tempo ainda, quando é alguém com mais idade e com menos instrução, com menos possibilidade financeira de, às vezes, sequer conseguir o dinheiro do ônibus para ir saber onde é que está o seu serviço. Última da minha primeira abordagem aqui, acho que nós vamos fazer réplicas, né? O último assunto que eu queria chamar a atenção é que tudo que eu falei, nós estamos sendo agora, eu diria, não é atingidos, mas eu vejo que a inteligência artificial vai mudar muita coisa disso. É uma fronteira que está não mais ali na frente, mas está aqui bem perto da gente. De alguma forma, teria que ter uma ordenação disso, de Brasília para os estados e para os municípios. Caso contrário, os estados e os municípios vão acabar fazendo. Mas essa questão da inteligência artificial, na administração desse contencioso todo, é algo também muito próximo e eu queria deixar isso como contribuição. Tá bom? Muito obrigado, por enquanto. Secretário Beto Preto. Eu queria registrar, então, entre nós agora a presença do Roberto Rangel, diretor-presidente da Rio Saúde. Muito obrigado aí pela sua presença. E aí eu vou passar esse tema exatamente para o nosso, antes de passar para a secretária. A secretária vai ser a nossa presidente da Fundação Hospitalar de Minas, vai ser a última, porque a mulher é mais importante. Fala tem mais final, sabedoria. entendeu? Então, Denizar, você que foi secretário do Ministério da Saúde e tem uma experiência muito grande na gestão de processos, o secretário Beto falou de duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira é organizar melhor os processos operacionais. Você veja que essas listas múltiplas de espera, esses sistemas de regulação municipal, estadual, federal, de consórcio, não sei o que lá, acaba criando uma multiplicidade de problemas que você não consegue administrar. Então, tem lá o João da Silva, está na mesma espera numa determinada lista, o cara vai botando. É assim que a gente faz na vida. Eu vou botar meu nome em tudo quanto é lista que aparecer. E o que aparecer primeiro eu resolvo. E fica uma coisa maluca, porque você não consegue fazer um planejamento dessa coisa de uma maneira adequada. E o secretário Beto falou da solução que o Paraná já deu uma parte, que é a questão econômica, para remunerar melhor, porque também é o anestesista que não tem muito interesse em ficar fazendo aquele monte. Esse negócio é complicado da gente abordar, mas precisa ser enfrentado. O cara ele ganha lá tantas unidades monetárias por mês para trabalhar tantas horas por semana numa entidade pública
E aí o seguinte, se ele produzir 5 anestesias, ou 10 anestesias, ou 20 anestesias, o valor de remuneração dele é o mesmo. Aí ele pede um monte de, obviamente, está pedindo tudo dentro do que tem que ser pedido. Pede os exames pré-operatórios, a pessoa interna para poder... Vai aparecer uma vaga no hospital XYZ interna. Aí tem lá os exames, aí o anestesista, olha, o hemograma está com 34 de hematócrito, ele não posso operar. Está entendendo? Pronto. Volta o cara para a fila de espera, mais uma semana, e mais não sei o quê. A gente precisaria, e aí dentro dessa linha do nosso secretário Beto, que já deu a dica, que era a minha provocação para você, como a inteligência artificial poderia estar trabalhando preditivamente, por um exemplo, trabalhar numa análise de risco, ajudar a tomada de decisão, as prioridades de uma fila. Nós não podemos abrir mão do que está disponível, não é uma coisa para o futuro, nós já temos a medicina com inteligência artificial embarcada. Se eu botar no chat GPT aqui, nessa sala, perguntar dou o nome de cada um, o CPF de cada um aqui, quem é que tem mais prioridade para o atendimento, certamente o chat GPT vai encontrar já uma solução para dizer, olha, aquele ali tem que precisar dessa solução, aquele tem uma outra prioridade. Olha, isso não é uma coisa distante da gente mais. Nós precisamos embarcar tecnologia, e não é tecnologia disruptiva, não. São inovações incrementais para a gente melhorar os processos. É barato, é simples, está disponível. O que você acha, Denizar, que a gente podia estar fazendo de imediato para tentar dar uma solução para esse gravíssimo problema do acesso às complexidades, médias complexidades no Brasil? Bom, obrigado pelo convite, doutor José. Prazer participar aqui, prazer rever o secretário Beto Preto, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e parabenizá-lo aí pelos 2 mandatos da Secretaria do Estado do Paraná. Eu quero dar o relato aqui como médico e como ex-gestor no Ministério da Saúde, sem dúvida, porque quando a gente olha o sistema de saúde hoje no Brasil, a atenção primária ela venceu a questão do acesso. 160 milhões de brasileiros hoje, sem duplicidade, têm acesso à estratégia de saúde da família. Nós temos que resolver muito resolutividade, ainda que está aquém do necessário. Avançamos no acesso, tem que melhorar a qualidade do cuidado. Quando você olha lá na outra ponta, alta complexidade, o doente, quando chega lá, vamos pegar o exemplo do Rio aqui, quando ele chega no INCA, ele tem um tratamento de excelência, inclusive os níveis de satisfação são muito altos. O problema é a jornada que o secretário falou. Está no meio do caminho a média complexidade. E aqui, como médico, como gestor, é uma dificuldade você encaminhar o paciente em tempo hábil para o especialista. No câncer, isso é fatal. Então, nós temos um desafio muito grande, e é muito bom ver o governo federal transitando nisso, inclusive assumindo que nós não temos instrumento público hoje para resolver esse problema. Nós temos que trazer iniciativa privada, saúde suplementar, para resolver esse gargalo, que é um gargalo histórico do Sistema Único de Saúde. A sua fala, José, sem dúvida, hoje a gente tem como qualificar esse processo hoje regulatório, porque não é por ordem de chegada. E, claro, nós temos que ter instrumentos hoje que qualificam, que estratificam isso e priorizam. Inteligência artificial resolve muito desse processo. Mas eu quero lançar aqui um desafio, porque agora eu só estou com o chapéu da academia, então eu vou falar uma coisa que pode ser bastante provocativa aqui. Não, e presidente do conselho do nosso... Bom, esse é o principal. Nós temos no Brasil 6.000 e poucos hospitais, públicos, privados lucrativos e filantrópicos. Metade tem menos de 50 leitos. Metade dos hospitais brasileiros tem menos de 50 leitos. Qual é a performance de um hospital com menos de 50 leitos? Muito ruim. De qualidade, não tem escala, não consegue gerar um volume de procedimentos para atender adequadamente a população, tem problemas de custeio, uma série de questões levantadas já. Tem aquele trabalho do Banco Mundial que já mostrou isso. Então, nós temos hoje uma estrutura hospitalar que muitas vezes é mais um motivo político do que técnico de colocar. Bota na cidade que não tem capacidade, você não consegue contratar anestesista e assim por diante. Do outro lado, nós temos esse gargalo, que foi apontado aqui, o Paraná está vencendo determinadas questões, da necessidade de dar acesso. Será que muitos desses hospitais poderiam ser transformados em unidades de média complexidade, de atendimentos, de trazer para o especialista, naquilo que você consegue
com todas as dificuldades hoje de contratação, mas você montar esses núcleos com exames. Eu sou cardiologista. Eu preciso hoje de um ecocardiograma para definir o rumo do paciente. Esse é um ponto e depende da regionalização, porque aí você também fala assim, eu tiro o hospital daqui, qual é a contrapartida? Eu tenho que oferecer alternativa hospitalar para esse município. E o grande indutor disso, eu acho que foi muito boa a fala do secretário, é que quem induz isso é financiamento. Pô. E o financiamento tem que ser da União. Quem tem dinheiro, 2/3 dos tributos no país são da União Federal, que capta isso. Aí tem algumas contrapartidas, mas é o grande coletor e com capacidade de dar. Se você tem realmente uma estrutura que possibilite, e aí fazer tudo que o José sempre defende, o sistema de informação para você monitorar os desfechos, o que realmente está acontecendo com a população, em termos de mortalidade, e começa pelas questões básicas, porque hoje, quando a gente discute na atenção primária, controle de diabetes e hipertensão, está ruim, está ruim. Na nossa gestão lá com o ministro Mandetta, foi criado o Previne Brasil, que 20% da remuneração era baseada em meta. 7 metas, muito pré-natal, vacinação, aferição de pressão arterial e solicitação de hemoglobina glicada. Quando os municípios reportavam isso, muitos não faziam isso. Quer dizer, uma coisa básica. Se você não controla na atenção primária diabetes e hipertensão, alguma coisa é muito grave. Você não vai fazer diagnóstico precoce de câncer, você não vai diagnosticar doença rara, você não está capacitado nem para fazer o básico. Então, nós temos uma questão muito grave hoje e temos que resolver o problema da média complexidade. Eu acho que o caminho é trazer isso. Agora, o doente não pode... A gente tem que ter um sistema de informação que permita documentar toda essa jornada do paciente. Então, tem plataforma hoje, RNDS, que tem que ser utilizada. A gente tem que colocar os dados ali, o setor privado tem que colocar os dados ali, onde a cultura é muito difícil hoje. A gente vai conversar com os hospitais são, não, mas eu vou botar aqui, eu sou o hospital A, o hospital B vai saber dos meus... Pô, nós temos que olhar de alguma forma como maximizar isso para o sistema de saúde. Então, José, eu queria lançar essa... Nós temos hospitais hoje muito ineficientes, gerando resultados de saúde que não são adequados para os nossos pacientes e que nós temos que resolver um problema da média complexidade. Se realmente a regionalização, que no papel ela tem uma fundamentação, se ela pode avançar para que você possa pactuar ali a referência, a contra-referência dos hospitais e que a União entre com a sua contrapartida de financiar e induzir isso, pode ser um caminho? Maravilha, Denizar. Muito boas sugestões. Então, Roberto Rangel, e no Rio? Como é que anda essa questão do acesso à média complexidade no setor público? O que você teria para nos falar um pouco? O que vocês têm feito? Como é que vocês têm gerenciado essa fila de espera, os sistemas de regulação e tal? Como é que você tem conduzido isso aqui no Rio de Janeiro? Inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito pelo convite, pedir desculpas pelo atraso, mas o trânsito hoje deu um nó terrível. Mas, por coincidência, a gente estava discutindo numa reunião na parte da manhã esse tema também, dentro da lógica de muito do que foi dito aqui, do que eu peguei da discussão em si. E aqui no Rio, especificamente, aí eu vou falar um pouco da parte cirúrgica. Tá? A gente tem um gargalo muito grande na fila de espera do CISREG em relação a cirurgias de média complexidade, isso é histórico, e a gente tem uma falta de integração dentro da rede municipal, estadual e federal para estar resolvendo essa questão, que isso é uma coisa que acontece também a nível de Brasil. Tá? E o que a gente fez no município, especificamente no Hospital Ronaldo Gazola, para essa questão? O município ele trabalhou, ele vem trabalhando para estar reduzindo o tempo de espera e essa fila em várias frentes. Eu, particularmente, eu acho que a questão da fila e desse tempo de espera, o trabalho basal
tem que ser na atenção primária. A fila é muito suja. A fila ela não se comunica com a realidade por vários motivos, e o principal deles é a efetividade da atenção primária naquilo que ela está colocando para a fila. E aí eu te falo que isso é uma realidade, porque quando a gente implementa uma estratégia para estar dando mais acesso, a gente começa a receber esses pacientes e a gente vê que eles não têm indicação para aquele procedimento cirúrgico. Então, por vários, as causas são várias, mas a principal é a falta de indicação clínica mesmo. Tá? Uma outra questão é como a gente trabalhar isso. Então, aqui no município, em relação às cirurgias de média complexidade, a gente implantou o Supercentro Carioca de Cirurgias no Hospital Ronaldo Gazola, onde a gente ampliou os centros cirúrgicos, o número de salas, foram 15 salas em sua totalidade, e ali a gente ampliou equipes e a gente trabalhou nos 3 turnos, 7 dias por semana. Manter uma operação dessa a longo prazo, com o financiamento e com a realidade que a gente vive, não é simples. Mas a gente tinha uma necessidade muito urgente. E aí, quando você faz isso, aí a gente tem que entrar na lógica de como você... só de cirurgia de vesícula, a gente tinha 12 mil pessoas na fila. Aí você tem que montar uma operação gigantesca, porque você depende do paciente chegar para uma consulta, aí esse paciente vai ter uma consulta inicial, fazer o risco cirúrgico, depois montar o mapa, ele operar até efetivamente ele ter o caso dele resolvido. O grande desafio, eu acho que o desafio maior não foi nem montar as equipes e montar o centro cirúrgico, enfim, a estrutura, mas como operacionalizar isso, porque se eu faço a consulta do paciente e ele volta para a atenção primária, para fazer o risco cirúrgico, qualquer coisa que seja, esse paciente, o tempo dele vai passar muito. Então, o que a gente teve que fazer? Todo o processo dele, porque ele estava esperando lá, às vezes ele tinha um risco cirúrgico de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Então, todo o processo dele foi feito dentro da mesma unidade, e às vezes, na consulta inicial dele, ele já começava o risco cirúrgico, ou às vezes ele já fazia na jornada dele ali dentro, naquele dia, todo o processo e já saía com a cirurgia agendada. Ok, a gente resolvia a questão dele não ter que voltar para a atenção primária, porque se ele voltasse, eu não conseguia atingir a minha meta, que eram 3 mil cirurgias mês. E aí vem a outra questão, que é como a gente resolver o mapa cirúrgico. Como que eu vou aí trabalhar a lógica do mapa cirúrgico com as equipes, do médico, do anestesista, o tempo cirúrgico, porque são coisas que existe a previsibilidade, existe também aquilo que a gente não pode prever, mas minimamente a gente conseguiria isso. Mas aí vem o desafio também da equipe. Você tem que dar um fôlego, você tem que ter uma rotatividade, você tem que ter uma equipe de suporte, porque ninguém é máquina, você tem a operação toda ali para aquele mapa funcione no tempo correto, o tempo de sala, giro, enfim. Então, assim, a gente aqui no Rio, a estratégia que a gente utilizou no Supercentro Carioca de Cirurgia, ela foi uma estratégia para tentar centralizar a coordenação dessa operação. Tá? Funcionou, tem funcionado. É lógico que a gente hoje não está com a potencialidade que a gente teve no início, porque você tem que tirar o pé do acelerador em virtude da questão orçamentária, que a gente sabe que é muito difícil, mas são estratégias que funcionam, mas que, na prática, a gente tem que pensar no cerne da questão, que eu acho que tem que trabalhar a atenção primária, tem que trabalhar a questão da qualificação dessa regulação, da qualificação
da prioridade e também daquilo que é inserido na plataforma de regulação. E aí a inteligência artificial ela ajuda muito, ajuda, só que ela não consegue ajudar se o profissional que está lá na ponta não tiver a qualificação para inserir a informação que ela vai analisar. Então, eu acho que o desafio é grande, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais estar discutindo ele com vários entes e a parceria com o privado ela é muito importante. A gente trouxe muito do privado para conseguir fazer essa lógica do mapa que o setor público não tinha. Então, a gente trouxe muito da experiência do privado para a gente conseguir essa efetividade na lógica do giro de sala, do tempo cirúrgico, enfim, da operação como um todo. Mas é um desafio muito grande, sim. Muito bom, Roberto Rangel. Eu não sei se todos aqui conhecem a Rio Saúde, que é uma instituição, é uma empresa pública de direito privado, não é isso, Roberto? Isso. Ela surgiu já no governo do Eduardo Paes mesmo, mas no anterior governo dele. Tem 13 anos. Tem 13 anos. E, de certa forma, ela tem, não sei se substituído, mas ela tem expandido o seu espaço quando eram as organizações sociais que assumiam algumas instituições e, a partir de um determinado momento para cá, vem sendo a Rio Saúde, essa empresa, e com muito êxito, muito êxito. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido lá com a sua equipe. Tem sido uma administração que tem melhorado muito a questão da qualidade da gestão nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Mas eu queria só, Roberto, a gente tem aqui 2 problemas que você indicou. O primeiro problema é o problema da qualidade profissional. Essa é uma questão que a gente também precisa enfrentar, não é, Denise? Eu estava mais cedo participando de um outro debate, assistindo um outro debate, sobre a qualificação profissional das 500 escolas de medicina que existem no Brasil hoje, o que é uma coisa absolutamente fora do razoável. Eu nem sei qual é o outro país que possa ter mais de 500 escolas de... Deve existir algum, mas nos Estados Unidos tem 180. Eu acho que só a China, talvez. É a Índia que tem mais, é a Índia. O resto do mundo, não. E a gente tem que estar preocupado com essas... Você falou aí da questão da indicação correta das cirurgias que saem mal indicadas, e aí você tem que perder um tempo enorme para rever aquilo. Nós vamos ter que nos organizar também, não é, secretário, na questão da qualificação dos profissionais. Mas eu queria insistir na tese da inteligência artificial para fazer a navegação do paciente. Eu não tenho capacidade, não tenho gente pronta para fazer a navegação de paciente nesse número. Imagina, 7 mil pessoas aguardando numa fila de espera. 12 mil numa fila de cirurgia de vesícula. De vesícula. 12 mil aguardando uma cirurgia de vesícula. Claro que eu não tenho profissionais para todas as áreas de conhecimento, vou ficar fazendo navegação 1 a 1. Mas eu posso fazer isso através de uma máquina. A máquina navegar, para que o exame não seja perdido o seu tempo, que eu possa estar acompanhando a evolução desses pacientes de uma maneira... Essa navegação inteligente, que é essa experiência que o nosso secretário falou lá do Paraná, que ele chamou de jornada, a jornada do paciente, nada mais do que a navegação desse paciente por alguém ou alguma coisa inteligente que seja capaz de fazer essa navegação. Talvez, Roberto, com a sua ousadia de sempre, possamos estar incluindo aí na nossa Rio Saúde um modelo de aprendizado de máquina para fazer a navegação de pacientes e reduzir o desperdício que acontece na saúde de exames, perda de que tem a sua validade perdida, uma série de dinheiro que é jogado fora e que nós podemos estar economizando a partir de uma inteligência, de um aprendizado de máquina que nos ajude a resolver isso. Eu acho que não tem como a gente pensar em saúde hoje sem inserir a inteligência artificial. Isso é fato. Isso aí, eu acho que
gestão de saúde e assistência sem inteligência artificial, hoje, eu acho que... Assim, e eu vim de uma... né, eu fiz um tour na China há uns 3 meses atrás. E o nível de avanço deles na parte de inteligência artificial é uma coisa surreal, quando a gente compara o que a gente está vivendo hoje, entendeu? Então, assim, só que eles começaram isso não tem tanto tempo assim, só que a gente não começou. Tem que começar. Então, a gente tem que começar e ir para ontem, entendeu? Então, assim, a gente já está trabalhando dentro Roberto, dessa lógica em vários projetos. Vamos desmoralizar Minas e o Paraná. Vamos começar Não, eu logo sou mineiro. aqui, pô. Ah, você é mineiro? Eu sou mineiro. Não, deixa Minas quietinha Deixa lá, quieto lá. mas vamos trabalhar o Rio sim, mas eu sou mineiro. Tá? Mas a gente vai em cima dessa parte sim, a gente está construindo várias parcerias e várias estratégias em termos da inteligência artificial para essa questão também da regulação, mas também dentro da lógica do prontuário clínico integrado que a gente tem hoje. Então, acho que a gente vai conseguir evoluir muito. A inteligência artificial não tem jeito, gente. É olhar o mundo e ver onde o mundo está e onde que a gente está. Maravilha. Muito obrigado, Roberto. Então, agora sim, vamos ouvir a nossa mineira aqui. Você sabe que mineiro trabalha em silêncio. Certamente a Renata vai nos falar muita coisa aqui que a Fundação Hospitalar de Minas está fazendo lá na sua gestão. Muito obrigado por sua presença, uma honra tê-la aqui conosco. E fique à vontade, então, para falar um pouquinho como é que você está superando esses desafios por lá. Boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui. Eu sou Renata, eu sou presidente da Fundação Hospitalar. Então, assim, o que é a Fundação Hospitalar, né, primeiro, né? A Fundação Hospitalar em Minas Gerais, ela cuida dos hospitais estaduais de Minas, né? Então, nós temos em Minas, né, mais de 200 hospitais que atendem o SUS, né, sendo eles públicos, municipais, estaduais, os quais estão sob minha gestão, e os filantrópicos. Nós temos 16 hospitais estaduais, então eu faço a gestão desses 16 hospitais, e eu estou vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, né? Então, em geral, todas as secretarias, elas, né, podem ter ou não hospital, mas eles são diretamente ligados ao secretário. Em Minas Gerais, especificamente, foi criada a fundação, então eu cuido dos 16 hospitais. Então, hoje eu vou fazer um papel duplo aqui. Primeiro, eu vou falar em nome do secretário Fábio Baquerete, que é o nosso secretário de Estado, para falar sobre as políticas, né, que a gente tem feito em Minas Gerais para esses desafios, e depois eu vou contar um pouco como a Fundação Hospitalar, como eu, né, meus hospitais, têm feito para a gente superar alguns desafios, né? Então, assim, dado o problema, né, então, de subfinanciamento, o problema da mal indicação e da ineficiência, né, que é um fato, Minas Gerais apostou na teleconsultoria. Então, a teleconsulta ela vem se expandindo muito, principalmente na atenção primária, né, nos lugares onde é difícil acesso e tal. Mas Minas Gerais, não, a gente foi para a teleconsultoria na atenção primária. Então, fizemos o Estado uma parceria com 2 faculdades de medicina, da UFMG e das Ciências Médicas, né, que é da Fundação Lucas Machado. E nessa parceria, a gente tem o sistema e os médicos especialistas das faculdades. Então, a atenção primária atende, né, faz ali seu dia a dia, né, dentro dos municípios. E, antes de fazer o encaminhamento, né, é feito, então, uma teleconsultoria. Né, olha, preciso de um cardiologista, né, percebi aqui alguns sintomas de algum paciente. Então, se acessa o sistema, que é assíncrono, né, mas ele acessa o médico especialista de uma dessas faculdades, e o médico especialista ajuda, né, o médico da atenção primária a fazer ali, né, o desfecho do paciente. Né, se tiver alguma indicação, se não tiver, o que ele pode tratar ali mesmo e o que realmente precisa ir para uma média complexidade. E aí eu vou trazer aqui alguns números, né, muito assim, inacreditáveis. Né?
de 100% dos atendimentos, né, que foram feitos da atenção primária com esses especialistas em teleconsultoria, 83% foi resolvido na atenção primária. Então, você não precisou de encaminhar esses pacientes e aí entrar nessa jornada difícil, né, e nesse gasto de recurso de forma ineficiente. 17% teve, então, né, que ir, e aí a gente coloca no nosso sistema, né, e caminha na jornada do paciente normalmente. Desses 83%, o nosso nível de satisfação do paciente é de 90%. Ou seja, o paciente ele gostou, né, ele atendeu. E aí a gente conseguiu economizar, né, ou tornar mais eficiente a alocação do nosso recurso e ainda deixar o nosso paciente satisfeito com esse atendimento. A gente tem feito, né, esse programa, né, nós não conseguimos 100% de Minas Gerais ainda, mas já fizemos esse ano mais, em média, 80 mil atendimentos mês, né, nessa teleconsultoria. Então, é algo que tem se mostrado bastante eficiente, né, e que nos fez, né, perceber o tanto que esse desafio pode ser minimizado né, de 100%. 83% se resolver e 17% ter que fazer o encaminhamento é um ganho muito, muito relevante. Né, tendo que encaminhar né, e seguir para a cirurgia, para o especialista, aí Minas Gerais, assim como Paraná, assim como Rio, tem apostado nas cirurgias eletivas, né, no incentivo. O nosso programa ele chama Opera Mais. O seu Opera Paraná, né? O nosso é o Opera Mais. E a gente também, a gente mais que dobrou, né? Então a gente fazia em média 500 mil cirurgias eletivas, a gente bateu 1 milhão de cirurgias eletivas, e isso é muito importante, e a gente conseguiu isso através do incentivo, né? Então, a nossa tabela paga um pouco mais, viu? Acho que tem procedimento que a gente paga de 2 a 3 vezes, né, o valor da Sigtap. E isso fez com que pequenos hospitais, que antes realmente, né, se mostraram ineficientes, por serem um hospital clínico, com baixa tecnologia, baixa resolutividade, eles começassem a aderir ao Opera Mais e fazer e rodar filas. Então, hoje, a gente tem 16 macro-regiões de saúde em Minas Gerais, porque Minas Gerais é muito extenso, então a gente precisa trabalhar muito o nosso plano de regionalização, inclusive, porque cada região tem o seu desafio diferente. E aí, hoje, a gente tem regiões que temos filas zeradas, né? Assim, é claro que a fila é dinâmica e tal, mas, né, hoje o paciente chega, ele precisa, daqui, no máximo, 30 dias, ele está com a sua cirurgia realizada, né? Então, que é uma outra coisa que a gente trabalhou, né, que é o incentivo da cirurgia eletiva e que funcionou bem. Uma outra coisa que a gente tem feito é linhas de cuidado. E a oncologia é uma das linhas de cuidado que a gente tem, talvez, mais atenção pelo fato da pressa para a coisa acontecer. Então, a gente lançou tanto de mama quanto de próstata, e aí a gente empacotou, né, para conseguir navegar o paciente e conseguir dar celeridade, né? Então, a gente, né, compra pacotes, e aí compra tanto né, a gente incentiva o gestor, como também usa os consórcios, e aí o secretário falou, os consórcios de saúde em Minas Gerais, eles são muito fortes, também por causa, né, da desconcentração, né, da nossa população pelo território. Então, a gente tem territórios muito extensos, com poucos habitantes, às vezes, e a gente não está tão concentrado como Rio e São Paulo na capital. Então, realmente, né, a gente tem hoje mais de 20 milhões, né, mas 20 milhões de habitantes em Minas Gerais, Belo Horizonte tem 2 milhões. O resto está todo, né, ali, né, em todo o nosso território. Então, o consórcio ele veio para fortalecer né, essas regiões, e a gente criou, então, essas linhas de cuidado, empacotou, e o consórcio vai lá na ponta e ele consegue executar, né? Então, você faz, né, recebe o paciente, faz a consulta, faz o diagnóstico, tiver que fazer a cirurgia, faz, tiver que fazer
o tratamento faz. Então, Minas Gerais seguiu, né, o Estado está seguindo nesse caminho. A gente tem fortalecido muito os consórcios, então, não só na parte de Opera Mais, né, então, eles acabam aproveitando também as cirurgias, nesse empacotamento da média complexidade ambulatorial, de mama, de próstata, como também outros, nosso programa chama Proconsórcios, a gente descentralizou, por exemplo, a farmácia. Então, ao invés da gente ficar gerenciando farmácias por todo o território de Minas, a gente, né, contrata ou passa o recurso financeiro para o consórcio, e aí ele tem a farmácia, ele gerencia a farmácia, ele recebe os medicamentos, né, ele faz a refrigeração adequada, ele faz aquele tratamento, ele dispensa, e é muito melhor que ele faça isso, porque ele está ali no território, ele está perto da população, e também para a população é muito confortável. Outra coisa que a gente fez para o consórcio foi a vigilância. Né? A gente, ano passado, lançou, por exemplo, os drones, né? E uma série de outras políticas, né? Para a arbovirose, por exemplo. Então, a gente também passa o recurso para o consórcio e o consórcio trabalha ali na região, no território. Então, isso, para Minas Gerais, foi algo que fez muita diferença. Né? Então, a teleconsultoria trazendo a atenção primária, que é isso, a gente precisa qualificar a atenção primária para que não saia de lá, né, essa montanha de pedidos que, quando você faz a limpa, ele realmente diminui bastante. E fez esse fortalecimento do consórcio e das linhas de cuidado. E aí, passando um pouco agora da minha visão de prestadora de serviço, né, dos meus hospitais. O que a gente tem feito para a gente não perder o paciente ou fazer com que o paciente tenha o seu atendimento mais célere possível? A gente tem feito a navegação do paciente, principalmente na oncologia. Então, eu tenho um hospital oncológico, ele trabalha principalmente com mama, próstata e cabeça e pescoço. E aí a gente já recebe da prefeitura os pacientes com alta suspeição, e ali a gente, na primeira consulta, a gente faz o plano terapêutico. Né? Hoje a gente ainda é um pouco artesanal, mas faz toda a diferença, a gente faz uma planilha mesmo. Né? Então, tem várias colunas, né? Expectativa, consulta, primeira consulta, retorno, expectativa, né, da cirurgia, quimioterapia, e a gente passa a navegar mesmo, controlar. A gente, quem faz isso no nosso hospital é uma enfermeira, então, ela acompanha todo o paciente, ela tem o contato do paciente e do familiar, e isso faz com que a gente, alcance, né, a primeira cirurgia com menos de 30 dias, né? A gente aumentou em 100% a quantidade de cirurgia oncológica, a gente melhorou demais a eficiência do nosso hospital oncológico por estar navegando os pacientes. Aí fez tanto sucesso a navegação do paciente oncológico que outros hospitais da FEMIG, da Fundação, como a maternidade, que tem cirurgia ginecológica, e o nosso hospital de infectologia, que tem pacientes altamente vulneráveis, né, principalmente né, de AIDS, que a gente atende, né, a gente é a referência. Então, nós passamos a acompanhar, a navegar o paciente. E quando o paciente é vulnerável, e aí alguém falou aqui, a pessoa não tem nem passagem para vir. Quando você passa a acompanhar e navegar o paciente, às vezes ele realmente não tem a passagem para ir, né, no hospital. E aí a gente começou a perceber autoabsenteísmo no final do mês, e a gente percebeu porque a pessoa não tinha dinheiro para vir no tratamento. E aí, quando você navega e acompanha o seu paciente, você sabe exatamente do que ele precisa para ele voltar, né, e efetivar e ter um desfecho melhor. Então, né, dentro da Fundação, enquanto prestador, a gente utiliza aí a navegação como uma boa solução para a jornada do paciente. Muito bom, Renata, muito bom mesmo. Eu achei interessante essa ideia da teleconsultoria, né, porque isso pode ajudar muito. Eu estou entendendo que a teleconsultoria é um médico mais experiente que dá apoio para as tomadas de decisões em vários segmentos da atenção primária, até mesmo reduzindo um pouco o erro de diagnóstico, a orientação terapêutica. Bom, antes de eu voltar aqui para nossas conversas, eu queria ver se alguém da nossa plateia tinha alguma pergunta a fazer. Por favor, você pode se identificar e podia dar
o microfone ali. Pode pegar o meu aqui, se quiser, eu tenho outro. Ó. Pergunta direta, objetiva, para a gente poder ganhar o tempo. Perfeito. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Cristiano Teodoro, sou coordenador do PUC Health Lab da Escola de Medicina da PUC Paraná em Londrina e vice-presidente do Grupo Salos, que é a governança setorial de saúde do município de Londrina. Tem muita coisa para falar, mas sobre a celeridade dos processos que a gente vê no sistema de saúde, seja público ou seja privado, além do desafio que a gente tem para implementar políticas e novos caminhos, do desafio político-partidário que a gente sofre pela falta de continuidade dos projetos. O Dr. Denizar passou por isso, a gente teve a oportunidade de conversar no Ministério, nosso secretário também. O quanto vocês entendem que é preciso mudar o mindset do gestor de saúde, tanto do público quanto do privado, para a adoção das tecnologias. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que a Secretaria de Saúde criou a Subsecretaria de Inovação. E a Subsecretaria de Inovação, lá com o Leonardo, fez um edital público para chamar as startups para trazerem soluções de tecnologia para o setor público. E ele está protegido do ponto de vista jurídico, porque ele vem no arcabouço fiscal da Lei de Inovação, do Sandbox para a inovação e da Lei de uso das startups. Por que isso não avança? A gente está falando de navegação de paciente, tem pelo menos umas 10 startups que oferecem soluções de navegação de paciente. A gente está falando de eliminar fila. Londrina colocou fila zero para angiologia, foram 4.000 atendimentos, mais de 1.700 cirurgias feitas e a fila foi zerada. Tinha paciente há 4 anos aguardando uma cirurgia de variz. Mas a gente zerou isso com parceria público-privada. Então, até onde o mindset dos gestores ainda trava o avanço da utilização da tecnologia dentro dos setores. O crônico que a gente está falando, com telemedicina, com prescrição digital e remédio em casa, não faz mais sentido um paciente sair de casa para pegar remédio na farmácia. Perfeito. Se eu posso colocar ele dentro desse flor. Então, por que a gente não vai mais? Aonde está a trava do mindset do gestor se eu tenho arcabouço fiscal para e soluções de mercado para? Perfeito. Essa pergunta é tão simples que eu vou passar para você responder, Denizar. Muito boa a tua pergunta e a experiência que a gente acompanha. Eu penso que o que vai fazer a diferença é a formação do profissional nesse caminho. Vou dar os números do Inova HC, lá da USP, estão mais frescos aqui. 30% hoje dos médicos formados no HC se tornam empreendedores. Era impensável isso no passado. Não, estou formando um médico na USP, o médico vai ser para aquela coisa tradicional. Essa geração que está sendo formada já com esse tipo de instrumentalização é que vai mudar a cabeça do gestor, porque é muito difícil hoje. Você vê isso nas práticas hospitalares. A implementação do primeiro sistema de prontuário eletrônico no Einstein foi um caos. Foi um caos, porque as pessoas não queriam aderir. Por cultura. Uma das coisas mais difíceis de você mudar é a cultura. E talvez a formação tem que mudar para que a gente possa mudar a cultura. Esse é meu pensamento. E aí, pegando um gancho que o José comentou da formação, eu sou professor de medicina há mais de 30 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu penso que hoje, uma das formas de... E eu, graças a Deus, eu tenho um hospital escola com todas as especialidades, mas não é a realidade da maioria das escolas de medicina hoje. E, desculpa o jargão médico, assim, medicina se aprende vendo doente, entendeu? É isso aí. Isso tem que ver doente, tem que ter um bom preceptor para você avançar como um bom médico. Agora, a inteligência artificial pode suprir muito dessas deficiências, porque você vai dar uma rota. Se eu não tenho hoje o médico ideal para estar lá na ponta, minimamente que você tenha uma navegação que essa inteligência artificial possa fazer. Então, eu penso que um caminho para isso é a boa formação, que hoje as escolas estão entendendo que inovação é parte do currículo médico. Então, parabéns. Você sabe que, só complementando o Delcio Denizar e também tentando ajudar na construção. O problema da natureza humana é que nós somos resistentes à mudança. Tá entendendo? Isso é da natureza humana. Então, é assim, isso qualquer coisa nova, a gente tende a rejeitar. É assim,
Se isso faz parte do nosso organismo, como médicos aqui, que somos uma boa parte dos que estão aqui, ou profissionais de saúde, se entrar uma farpa de madeira aqui na minha pele, o meu organismo vai criar anticorpos, vai formar um granuloma, depois forma um abscessozinho para expulsar aquele corpo estranho que entrou aqui. Isso que acontece na nossa pele é mais ou menos quando ideias novas surgem na nossa cabeça. Aí os nossos neurônios, eu acho que eles devem se reunir todos lá, vamos expulsar esse troço, está entendendo? Eu não quero coisa nova, não, que eu estou na minha zona de conforto. Então, mudar uma cultura, que é o que o Danizar chamou de cultura, não é uma coisa simples, trivial. A gente tem que perseverar, sabe? Quem está num cargo como aqui vocês estão, que tem essa capacidade de liderar, e a liderança, para mim, é tudo. A liderança é que transforma o mundo. É o líder, é o cara capaz de pegar aquele negócio e perseverar e ter resiliência. O que não vai faltar é aquele cara chato, muquirana, que vem, meu Deus, vai morrer, está tudo ruim. Nada disso, vamos em frente, e vai fazendo, quando você vê, muda. Então, eu acho que a gente tem que cobrar que os gestores tenham as competências necessárias para exercer as suas funções. E as competências são conhecimento do negócio, habilidade de conduzir as coisas e atitude de líder. Se não tiver atitude de liderança, esquece, não vai mudar nada. E aí eu parabenizo aqui essas 4 lideranças que estão aqui ao meu redor, o Denizar é um amigo querido que eu conheço há anos, e eu sei o quanto ele se esforçou para fazer isso dentro do Ministério da Saúde. Bem, tinha mais... Você quer complementar? Eu vou falar sobre o olhar do gestor público. Eu sou gestora pública, não sou médica, e aí o que acontece? Toda vez que você vai inovar no setor público, em geral, você sai com umas 4 ações civil pública do Ministério Público e uns 4 processos no TCE, né, no Tribunal de Contas do seu Estado. Então, isso deixa o gestor público, né, que todo mundo chama aí do apagão das canetas, com medo. Né? Seu CPF, né? Você passou num concurso, eu sou concursada, né? Então, eu formei nisso. A Minas Gerais tem uma faculdade, né, só para formar administrador público. Eu fiz né, eu formei nisso. A gente tem disciplina sobre inovação, né, e na hora que você chega lá, na hora H de colocar, você até inova. Mas eles esqueceram de te contar lá na faculdade que você ia levar uns processos do tribunal e tal. Né? Então, e aí, eu, como líder, né, eu tenho que, convencer a mudança, que é do ser humano e não é fácil mudar, e 2, eu ainda tenho que falar com ele para ele ficar tranquilo, que quando ele for processado, eu vou ajudá-lo, porque ele vai ser processado. Né? Então, assim, e Minas Gerais é um estado super conservador. Então, a gente está o tempo... Né, eu fiz um painel aqui de marketplace, nós viemos lançar marketplace e tal. Amanhã nós estamos fazendo uma reunião preparatória, porque segunda-feira nós temos uma reunião com o Tribunal de Contas. Né? Então, assim, por quê? Para que a gente consiga avançar, né? E não seja, no futuro, processado. Né? Então, assim, então, eu acho que é essa sensibilização que a gente tem tentado fazer enquanto gestor público, vai no Ministério Público, conversa, né? Vai no tribunal e traz. E que eu acho que também os parceiros privados, a academia, podem nos ajudar muito. Porque quando a academia ela dá a chancela, ela está junto com a gente, né, um instituto de pesquisa, alguma coisa assim, e ela vai no controle, ela já alivia para o lado do gestor. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Né? Então, assim, a gente quer muito, né? E ser líder é isso, é ser destemido, tem que ter vontade mesmo, porque você não faz, né? Mas a gente ainda está tentando, né, usar a legislação para inovar, que ainda não é das melhores. Né? A lei da Minas Gerais mesmo tem a lei da startup, e aí a gente fez uma lei estadual para regulamentar a lei federal. A lei estadual não deixa fazer nada. Então, sabe, são muitos desafios. Tinha mais 2 perguntas, eu creio que não sei se tinha mais uma ali. Desculpa, estão na ordem aqui.
Só se identificando, por gentileza. O meu é rápido, não é nem uma pode. pergunta, é só uma complementação à fala do Rangel. Meu nome é Girlana, eu sou assessora na Subsecretaria de Atenção Hospitalar, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. E ele contou, né, da experiência lá da Rio Saúde no Gasola, mas eu só queria lembrar que, dentro do programa Agora Tem Especialista, tem uma ação que é a oferta de cuidados integrados, e que aqui na Secretaria Municipal de Saúde nós já estamos desenvolvendo, sim, principalmente naquelas linhas de cuidado elencadas ali como prioritárias, na área de ortopedia, que é uma enorme demanda, na área da saúde da mulher, e na oftalmologia, que até a gente tem no Supercentro Carioca de Saúde, o centro, né, do olho, né, especificamente. Então, assim, é só para complementar, né, Rangel, que além do Gasola lá, que está sob a administração da Rio Saúde, nós estamos também já com esse projeto encaminhado todo, já sendo desenvolvido nessas 3 linhas, principalmente. E você já tem algum resultado desse trabalho que possa me dizer o seguinte, reduzir o tempo de espera? Isso ainda não tenho, porque isso é bem recente mesmo. Bem tem recente, uns 2 meses que a gente começou já com esse programa encaminhado mesmo, porque faz parte de toda uma implementação de ações novas, né? Porque faz isso, o acompanhamento do paciente desde a hora que ele chega para a primeira consulta, resolver todos os exames naquela mesma unidade e já marcar a cirurgia ali. E tem um prazo, né? Dentro do programa do Ministério da Saúde. Já tem existe, metas e tem métricas. metas, exatamente. Tem metas e métricas. Então, assim, isso já começou, mas eu só não tenho os Muito resultados legal. para te trazer, mas No garanto ano que vem em breve, traga os resultados para a com gente. certeza, Aí eu quero vamos humilhar ter, Paraná, humilhar Minas. Mas outra coisa também interessante é que a gente, né, o subsecretário Daniel da Mata, ele trouxe para a gente também, né, na subsecretaria, uma coisa que foi um grupo enorme, assim, enorme não, né, mas assim, pessoas novas, todo para essa área de inovação e inteligência Muito de dados, que nós não tínhamos dentro da subsecretaria, que realmente está fazendo uma diferença assim, absurda. Muito é, bom. toda uma galera Trazer jovem gente dessa jovem. área Essa gente jovem é melhor. inteligente, que analisa bom. todos os dados para a gente. Então, em breve, teremos realmente a avaliação de todos esses dados, tudo para trazer aqui para vocês, Obrigado. que está sendo um trabalho bem bacana Roberto, mesmo. você queria- E seguindo a diretriz aí, né, do Agora Tem Muito bom. Especialista. Parabéns Muito bom. pelo trabalho. Muito legal isso. Não, e essa lógica do programa nada mais é do que essa semente que a gente fez lá, onde a gente trabalhava todo o paciente, a jornada inteira dele, para ele não ter que retornar para canto algum. Então, agora, essa consolidação, né, que a Secretaria está fazendo com essa expansão, ela vai de encontro a outras especialidades cirúrgicas que a gente não contemplava também. Então, Maravilha. o caminho é esse mesmo. Nós estamos caminhando já para o final, mas temos ali ainda uma pergunta e depois a finalização de vocês 3, os 4, por favor. Então, muito rapidamente, né, vou me apresentar e vou mais ou menos nesse caminho. Né? Eu sou Rosângela Belo, sou secretária executiva do Consórcio de Saúde da Baixada Fluminense. Então, abri um pouquinho mais para o olhar aqui do nosso estado, não só do município. Conheço muito Paraná e Minas, os consórcios, a gente tem uma rede nacional de consórcios públicos e exitosíssimo esse programa do Ministério, dos estados, né? E eu queria ir muito por aí. Né? Então, tradicionalmente, esse potente instrumento de gestão regional, que são os consórcios, a lei dos consórcios, ela é muito potente, ela dá instrumentos para que a regionalização efetivamente seja implantada. É uma lei tão potente que ela alterou, à época, a 8666 e agora a 14133, né? Numa série de aspectos. E, aqui no nosso estado, nós temos 9 consórcios atuando, o Cisbaf lá é o maior aqui do estado, e a gente atua nessa área da média complexidade. Nosso programa de oferta de atenção especializada se chama Marque Fácil. Eu queria exatamente saber do Paraná e de Minas, que eu sei que tem consórcios exitosíssimos, com muito incentivo dos estados, né? Muita indução dos estados para que essa questão da oferta possa ser feita no momento oportuno. Como é que estão encaixando o Agora Tem Especialista do Ministério? Porque aqui no nosso estado, 4 consórcios são núcleos de apoio à gestão, né? Esse olhar regional para a implementação, a gente acompanha o que está acontecendo no município do Rio, nos municípios da Baixada, como que no Paraná e em Minas
O programa agora tem especialistas que têm essa lógica, né, de reduzir o tempo-resposta, exatamente esse problema que a gente tem, né, das nossas grandes filas, fazer com que isso ocorra num tempo oportuno, né, para a questão da oncologia em 30 dias, para os demais procedimentos em até 60. Isso é muito complicado, é muito difícil fazer isso. O programa é muito novo, mas com já tem alguma resposta, né? Como é que eu tenho uma crítica? Eu acho que assim, a indução do Ministério ainda é tímida no sentido do financiamento, né? Para a cirurgia eletiva é tímida, né? Aumentar uma tabela que é pequena em 1 ou 2 vezes, né? Uma hérnia que a tabela Seguitab paga R$900, pagar 1.800. Acho que não faz muita cócega, né, para você ter essa parceria com o setor privado, que é a grande oferta da média e alta está no setor privado. Então, um programa que possibilita isso, unir, né, trazer mais o setor público o setor privado para essa complementação necessária que o setor público tem. E acho que aí, não sei, os estados, como é que eles estão fazendo para essa indução, né, tanto Paraná quanto Minas. Muito obrigado, Rosângela Bello. Rosângela Bello é uma mulher dedicada à gestão pública há anos, foi nossa secretária do Estado aqui também. Mas antes de passar para vocês dois falarem, como eu não sou do setor público, então eu conheço pouco. Eu imagino que aqui alguns não sejam. Eu não conheço muito como é que é esse negócio de consórcio. Quem paga por isso? Como é que você escolhe os consorciados? Você podia falar um pouquinho, só rapidamente, antes de responder a Bello, como é que se monta um consórcio no setor público? Na verdade, a ideia do Paraná veio lá em 93, 94, 95, na transição do INAMPS para o SUS, efetivamente. Então, houve a estadualização. Naquele momento, não existia os 12%. Era uma briga, um estado que investia mais, investia 5,5% em SUS, saúde pública, ainda colocava, às vezes, dentro dessa conta, hospitais de servidores, vetores, chamados vetores, né? Lá no Paraná faltou apoio político no momento. Então, o que foi feito? Todo aquele arcabouço dos antigos CREs, Centros Regionais de Especialidades do INAMPS, como foram estadualizados, o secretário, na época, teve a ideia e fomentou isso. Cada regional de saúde, 22, formou o seu consórcio e já recebeu de cara o médico especialista, geralmente federal e alguns estaduais, e servidores. Então, os prefeitos se organizaram, secretários municipais de saúde de cada região, montaram o seu consórcio, e o seu consórcio passou a ter não mais... São regiões divididas pelo governo do Estado. Região de saúde, onde tinha aquela referência e contra-referência primária, secundária, terciária. Tá. Então, porque o Ministério da Saúde, lá atrás, tinha muita gente, o Ministério da Previdência, na época, o INAMPS, quando juntava um pouco de previdência com assistência, assistência com previdência, eles contrataram muitos profissionais. Então, tem o obstetra, tem o ortopedista, Só que essa turma toda, o tempo passou, 95% se aposentou. Aí você começa a ter que contratar. Estou te falando isso, José, porque eu fui secretário municipal de saúde, também fui prefeito, e nesse período, prefeito, secretário municipal de saúde, vice-presidente de saúde da Frente Nacional dos Prefeitos, eu fui um dos maiores críticos desse processo. Por quê? Porque a substituição pura e simples do financiamento, e essa era a ideia lá de trás, do Estado, que não tinha naquele momento, e do federal, que foi, até hoje, existe em cada um desses consórcios, não sei se aqui na Baixada tem isso também, tem uma FPO, um valor financeiro, de acordo com a população, lá de 93, que o INAMPS passou para os municípios e para os estados. Então, por exemplo, você pega lá Curitiba, tem lá 1 milhão e 100 por mês, desses atendimentos especializados. Londrina, 400 mil reais por mês. Eles vêm sendo aumentados muito fora da realidade ao longo desses 30 anos. Então, você tem que colocar mais recursos para contratar um endócrino, um reumato, quem coloca é a prefeitura.
Só que ela tinha que fazer atenção primária, está fazendo atenção especializada. Então, esse enfrentamento, nós lá no Paraná criamos um programa que é o Qualicis, que é a qualidade dos consórcios intermunicipais de saúde, para fomentar algumas linhas. E agora nós vamos dar um outro passo. Já estamos construindo 12 novos ambulatórios médicos de especialidades que serão utilizados pelos consórcios. Porém, Desculpa, os consórcios contratam hospitais privados que os tenham consórcios sobra... contratam, eles são os detentores, os herdeiros dessa FPO financeira do INAMPS, isso geralmente está com eles, e aí precisa de mais contratações, quero contratar 200 consultos de endócrino, eles vão atrás e contratam. Quero por um valor diferenciado da tabela comum do SUS. 5, 6, 7 vezes. Quem cobra a diferença é o Estado. Essa é a lógica. Não. Quem cobra a diferença é o município. É o município. Em 70% do valor, 20% fica 25% do Estado e 10% do governo federal, que é a antiga FPO. Mas ninguém mais trabalha a R$10 a consulta de especialista. Então, esse é a grande gargalo. Só que, ao mesmo tempo, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Também não tem que ter um freio para que não possa deixar o consórcio sair do que a gente vive aqui, do nosso algo em torno do purgatório que nós vivemos no SUS. Não adianta falar que nós vamos pagar R$200 a consulta especializada, valor de Unimed, porque nós não temos espaço para isso, não tem recurso para isso. Então, de acordo com alguns consórcios, eles lançam editais com compra, com chamamento público para serviços mais caros até do que a gente pode... Então, nós estamos trabalhando no Paraná um piso e um teto, Perfeito. tentando mobilizar esse processo todo num contexto só. Alguma complementação, Renata? Em Minas Gerais, a gente tem, assim, majoritariamente, 2 tipos de consórcio que são, né, maiores. Um do SAMU, né, o nosso SAMU é regionalizado, então todo o SAMU é consórcio, mas é um consórcio específico para o SAMU. E temos consórcios de saúde, que é uma junção de municípios, em geral, ali de uma região. E em Minas Gerais, a gente não tem muito esse passado aí do INAMPS, né? A lei do consórcio é de 2005, né, quando foi, talvez, o momento de maior fortalecimento. A maior parte dos nossos consórcios tem consórcio privado e tem consórcio público. A maior parte, em Minas Gerais, são consórcios públicos, né? Então, se juntam ali, né, 15, 20 municípios, há um pagamento de rateio em Minas Gerais, né? Então, tem um rateio. Um dos prefeitos dos municípios é o presidente do consórcio, né? Tem assembleia. Então, o consórcio vive do rateio, ou seja, os próprios municípios, né? Mas o consórcio ele fortalece aqueles pequenos municípios que, por si só, não dão conta, né, de atender, muitas vezes não dão conta de acessar médicos ou especialistas, ou até de estruturar a sua atenção primária, né? Minas Gerais tem 853 municípios de vários tamanhos, né? Então, os consórcios trabalham nesse sentido. E aí o Estado, ele ou contratualiza com o gestor, né, com o próprio gestor de um dos municípios, né, ou de outros municípios, ele contrata prestadores diretamente, né, filantrópicos, né, para fazer. E, em alguns casos, em Minas Gerais, o consórcio ele tem hospital. Então, ele mesmo consegue atender, né, naquela região que ele está ali, os munícipes que estão dentro do consórcio. Então, em Minas Gerais, como eu contei, tem vários programas, e aí é isso, né? Faz credenciamento, paga a tabela SUS, paga os incentivos, para que o consórcio faça esse trabalho, né? Ele é um gestor, vamos dizer assim, um gestor fortificado ali daquele... Perfeito. E, Rosângela Belo, aqui no Rio está funcionando bem os consórcios? Já estão conseguindo fazer acontecer as coisas? Temos 9 consórcios aqui na região. O Estado fez um incentivo para que os SAMUs pudessem ser
gerenciar. O SAMU é uma política regional, precisa ser regional, a grade de referências ela é regional, um único município sozinho não consegue atender todos os agravos que se tem na urgência e emergência. Então, lá na Baixada, a gente faz também a gestão do SAMU, desde 2000, né, foi um dos primeiros SAMUs aqui do Brasil, e o Estado deu um fomento para que região Noroeste, região Norte, Baixada Litorânea pudessem implantar SAMU por meio desse instrumento regional, que são os consórcios. E eles também oferecem atenção especializada com tabela diferenciada, né? E eu acho que o secretário está certo, evidentemente, a gente tem um valor mediano entre o valor da tabela e o valor máximo. Evidentemente, a gente não consegue pagar uma tabela do Saúde Bradesco, mas a gente não vai pagar R$10. O que eu falo com o secretário é o seguinte: você é secretário de saúde, você iria na consulta com um urologista que te cobra R$10? Não. Então, é isso que a gente vai oferecer? Não é possível, né? Então, não que seja valorado, mas eu estou falando isso, o urologista. A gente tem pouquíssimos urologistas na Baixada Fluminense. Então, o valor dessa consulta será diferenciado, senão você não vai conseguir essa prestação de serviço. Um profissional que é fundamental para o diagnóstico. Sem dúvida. Né? Para esses diagnósticos que a gente também observa os encaminhamentos equivocados, né? A gente também agora está fazendo, o Estado acabou de lançar um programa incentivando os consórcios para a cirurgia eletiva. Então, a gente fez cirurgia eletiva pediátrica, e esse ano vai fazer de adulto, contratualizando prestadores com tabela diferenciada. Então, é esse instrumento de gestão. Obrigado, Rosângela Belo. Nós estamos chegando já aqui, então, ao nosso final. Vou pedir só ao Denizário e o Roberto que possam fazer as manifestações finais em nome de todos, mas eu queria dizer que foi uma aula que eu tive aqui hoje. Eu saio daqui com um sentimento muito forte de um aprendizado que eu não tenho como agradecer a cada um de vocês, os ensinamentos que compartilharam aqui com todos nós. Foi sensacional. E eu não estava previsto para estar moderando isso aqui não, viu, secretário? Então, eu fui pego ali de surpresa. Para mim foi maravilhoso. Eu e Danizar, para mim foi maravilhoso. Me chame, pode me chamar outras vezes, que eu quero aprender mais com vocês aqui. Danizar, por favor, para você concluir, e o Roberto. Agradecer mais uma vez. Eu só queria tocar num ponto que ela comentou sobre a questão dos órgãos de controle. O Brasil, provavelmente, é um dos países onde tem mais órgãos de controle. Controle externo, TCU, controle interno, Controladoria Geral da União, promotoria, defensoria, e a gente continua tendo as mazelas. E é exatamente isso. Isso tira a capacidade de iniciativa do gestor e, muitas vezes, não está representando um resultado. A sociedade tem que rever isso. Tem que rever. E pior, é que às vezes vai receber processo quem age corretamente. E os bandidos ficam tudo soltos por aí. Está entendendo? Próximo, por favor, Roberto. Eu queria agradecer muito a oportunidade também. Acho que a troca foi muito rica. E, por coincidência, eu queria falar justamente da questão dos órgãos de controle, porque aqui no município, em relação à saúde, a gente está tendo uma experiência muito exitosa com os órgãos de controle na prática do consensualismo. Então, a gente trabalha o ano inteiro, né, metas e etapas onde a gente vai avaliando tudo que é feito de forma consensual, e isso tem nos dado uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que o órgão ele vai continuar tendo a sua função, né, primordial ali, que é de controle mesmo. Isso não é algo que tira a função dele, mas é algo que ajuda o órgão a entender a realidade que a gente vive, a entender a necessidade que existe, né, da ponta, da assistência, e as nossas dificuldades também. Então, essa experiência que a gente está tendo com o Tribunal de Contas do município e com a Controladoria do município também está sendo muito exitosa, dá muito trabalho, porque o tempo inteiro a gente está ali se reunindo quase semanalmente, mas já está dentro da Rio Saúde, isso já está dentro do nosso processo de trabalho diário, esse trâmite do consensualismo e a presença do controle, né, dentro do nosso dia a dia. Eu acho que isso é algo que, a nível de Brasil,
essa experiência ela tem que ser apresentada, porque ela não é ela que vai, né, tirar a nossa responsabilidade em relação a nada, mas é algo que a gente vai aproximar o órgão de controle da nossa realidade em tempo real. Então, eu acho que é fundamental, diante de desafios tão grandes que a gente tem, como essa questão da média e alta complexidade. No mais, muito obrigado a todos aí. Tá? Maravilha. Apenas antes de concluir, eu queria convidar todos vocês para amanhã estarem aqui participando, porque amanhã vai ser um dia dedicado muito fortemente à judicialização na saúde. E temas como esse que estão aqui hoje sendo discutidos, amanhã a gente pode aprofundar muito, vários desembargadores, ministros do STJ, enfim, vai ter uma participação muito forte amanhã aqui, seria muito legal se todos aqui estivessem. Eu queria agradecer muitíssimo ao secretário Beto Preto, ao nosso Roberto Rangel, ao Denizar Viana, que eu tive que convidar em cima da hora também para estar aqui comigo, muito obrigado. E também a você, Renata, pela brilhante administração que você está fazendo, e muito particularmente a todos que estão aqui. Eu queria dar o meu agradecimento muito especial pelo prestígio que dão ao encontro e a um evento como esse. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.